Sextou, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. Na nossa aula de história hoje, nós vamos continuar na unidade 2, das páginas 24 a 27. Vamos falar ainda sobre vivendo nas cidades, os moradores da cidade, fazendo história, porque a cidade também tem história. E vamos falar em especial da cidade de Olinda. Então vamos à nossa aula de hoje? Bom, primeiro nós vamos começar analisando os moradores da cidade. Quem são as pessoas que vivem na mesma cidade que você? Será que todas elas nasceram nessa cidade? Bom, nós não conhecemos todo mundo que mora na nossa cidade, mas é possível saber que nem todas nasceram, porque nós já falamos sobre a diversidade cultural. Então, nem todas nasceram no mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo estado, até mesmo no mesmo país, né? Então, vamos lá. Nas cidades brasileiras, vivem pessoas de diferentes idades, crianças, jovens, adultos e idosos. Vivem também pessoas com diferentes aparências ou sotaques, estrangeiros que vieram morar no Brasil. Cada pessoa contribui com a sua história de vida, seu conhecimento e suas habilidades para que a cidade seja um lugar de convivência, de troca de experiências e de respeito entre todos. É o que nós temos falado sobre a diversidade cultural, a diversidade religiosa, né? A população brasileira é formada por mais de 200 milhões de pessoas. Essa população pode ser distribuída por faixa de idade, como mostra o gráfico abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico e fala assim que é da distribuição da população por grandes grupos de idade, de 2010, tá? Então, aqui fala sobre o número de pessoas, a quantidade, né? E aqui a faixa etária. Nós temos 4 grupos, um grupo de 0 a 9 anos, de 10 a 19, de 20 a 59 anos e de 60 anos ou mais. Então, aqui, olha só, pela coluna, a gente percebe que de 0 a 9 anos não chega nem a 30 milhões de pessoas. E aí vocês vão tendo uma certa noção aqui, ó, nessa faixa 60 milhões, 90 milhões, 120 milhões, tá? E aí nós vamos observar agora o exercício da seguinte maneira, olha só. Observe o gráfico da página anterior com atenção e responda as questões. Em qual faixa de idade você se situa nesse gráfico? Então, olha aqui. Bom, você vai ver quantos anos você tem. Não é para você escrever a sua idade lá. Se você tem menos de 9 anos, você se enquadra nesse primeiro grupo aqui. Então, você automaticamente vai escrever aqui, né, na faixa etária de 0 a 9 anos. Que quantidade de pessoas essa faixa de idade representa? Então, você vai novamente observar aqui. Desculpa, vamos lá. Vocês vão observar aqui, olha, aproximadamente 30 milhões de pessoas. É um pouco menos, mas quase chega. Então, essa faixa etária de vocês chega a quase 30 milhões de pessoas. Somando a primeira e a segunda faixa de idade, nós podemos dizer que representa o maior segmento da população? Sim ou não? Se você somar esse daqui com esse, vocês acham que dá a maioria? Não, né, galerinha? Porque a maioria aqui, olha, nós podemos perceber que é essa faixa etária aqui. Se nós somarmos essas duas, não chega a 65 milhões de pessoas. E aqui, essa terceira, esse terceiro grupo, passa de 90 milhões. Então, automaticamente a resposta é não, porque não vai alcançar aquela maior faixa etária, né? Que é o maior segmento, é aquele que eu mostrei para vocês. E aqui algo que é muito sério para nós falarmos é sobre um problema gravíssimo, que é o lixo. Inclusive, nós vimos na atividade de língua portuguesa essa semana a carta do leitor falando, né, sobre uma visita a um rio e as sujeiras, né, os lixos. Então, isso é muito grave.
Então, olha só, diariamente os moradores das cidades brasileiras produzem grande quantidade de lixo. Em média, cada brasileiro produz 380 quilogramas por ano. Então, olha só, se descartado de maneira inadequada, o lixo pode se acumular no ambiente, ocupar espaço, poluir o solo, a água e o ar, além de favorecer a transmissão de doenças. Então, aqui é a foto de um lixão na periferia, né, de São Félix do Xingu, no Pará, em 2016. Que tipo de atitudes podemos adotar para diminuir a quantidade de lixo descartado no dia a dia? Isso aqui você vai conversar aí na sua casa, com base em tudo que a gente já tem falado nas outras aulas. Vocês vão escrever o que vocês acreditam que deve ser feito. E, olha só, falando agora da cidade de Olinda, vamos lá. As cidades, né, têm história, como eu falei. Nós vamos falando aqui da cidade de Olinda. As cidades mudam com o passar do tempo. Algumas crescem, se desenvolvem, outras diminuem em número de habitantes ou têm suas características alteradas. Então, para conhecer a história de uma cidade, nós podemos pesquisar documentos, jornais, fotografias, mapas, né, antigos, investigar construções antigas e novas, são os prédios, monumentos, ou conversar com os moradores da região, que nós já falamos sobre isso. A cidade de Olinda, em Pernambuco, é uma das mais antigas do Brasil. O povoado teve início há cerca de 480 anos, logo após os portugueses chegarem ao território que hoje forma o Brasil, em 1537. Olinda já estava elevada à categoria de vila. Para defender o local de ataques externos, os portugueses ergueram um sistema de fortes em torno das praias. Contudo, isso não impediu que os holandeses invadissem a cidade em 1630. Em 24 de novembro de 1631, os holandeses incendiaram a cidade, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas no Recife. Olinda precisou ser reconstruída, porém, edificações do tempo dos holandeses ainda podem ser vistas na cidade. Então, nós temos uma foto aqui da planta baixa da cidade de Olinda, com algumas identificações. Na aula de matemática, nós trabalhamos sobre colunas e linhas, né, da localização. Então, nós já vamos voltar a essa imagem. Observe novamente na página 26 a planta baixa da cidade de Olinda. Depois, observe abaixo as fotografias de algumas importantes construções históricas da cidade e leia as legendas. Então, olha só, cada foto aqui tem um triângulozinho de uma cor, né? Azul claro, verde escuro, vermelho, azul escuro. E aí, cada uma representa um local. Esse daqui, azul claro, vai ser a Igreja Nossa Senhora do Amparo. Vocês vão ler com bastante atenção aí a legenda. Ela foi construída em 1613, parcialmente destruída pelo incêndio na cidade, mas ela foi reedificada em 1644. Essa fotografia é de 2017. Tem o Mosteiro de São Bento, tem também o Forte de São Francisco, que falou que foi construído para tentar evitar a invasão, mas não conseguiu. E tem também o Colégio dos Jesuítas, um antigo colégio real. Dessas 4 construções aqui, a única que mudou a sua função foi essa daqui, o Colégio dos Jesuítas, que hoje é um seminário. Essa foto é de 2013, então das 4 construções, a única que mudou a sua função foi essa. Bom, aí vocês perceberam um triângulozinho de cada cor indicando cada situação. Então, nós vamos indicar lá, nós vamos descobrir onde eles estão. Leia o nome das edificações e indique nos quadrinhos a sua localização na planta. Então, galerinha, olha só, de acordo com a cor, vocês vão identificar lá na planta baixa. Olha aqui, nós temos os triângulos aqui das cores que eu falei. Por exemplo, aqui, olha só, esse verdinho é o Mosteiro de São Bento. Ele está na coluna B, na linha
3, né? E aqui, ó, essa aqui, esse triângulo vermelho é o Forte de São Francisco. Então, ele está localizado na coluna C, na linha 5. Essa outra imagem aqui, olha só, do triângulo azulzinho, é o Colégio dos Jesuítas, que hoje é um seminário. Então, está localizado na linha D, na coluna D, na linha 4. E nós temos aqui o outro triângulozinho da cor azul claro, que é a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que está localizada, então, na coluna E, na linha 1. Então, agora vocês vão fazer isso que eu falei para vocês. Agora eu fui falando, mostrando. Então, leia o nome das edificações e indique nos quadrinhos a sua localização na planta. Foi o que eu acabei de fazer com vocês ali, mostrando. Então, vocês vão relembrar onde está lá na planta baixa, em que coluna e em qual linha. Nós fizemos essa atividade parecida em matemática. E qual dessas edificações mudou de função? Isso eu já falei para vocês. Então, é só vocês lerem novamente a legenda, irem preenchendo, observando as imagens e a planta baixa. Se tiver dificuldade, é só me chamar, ok, galerinha? Beijo para vocês e ainda temos a nossa aula de ensino religioso.